Fala pessoal, tudo bom? Hoje o Metrópolis vai entrevistar Maurício Sticer, importante crítico de televisão do Brasil, que está lançando esse livro aqui, ó, O Homem do Sapato Branco, sobre Jacinto Figueira Júnior, o que seria o inventor do mundo cão, daqueles programas policiais que mostram a realidade nua e crua na televisão brasileira. E quem vai explicar melhor quem é essa figura, é claro, é o Maurício nesse papo com a gente. Eu queria começar essa conversa pelo que o livro propõe. O livro propõe contar a história do inventor do mundo cão. E tem uma passagem, que é o próprio Jacinto, se eu não me engano, que ele fala que não existe mundo cão, né? Que a realidade é aquela e ele só mostra. Eu queria saber primeiro qual foi o seu primeiro contato com o Jacinto e de onde veio essa ideia de contar a história do criador do mundo cão. Então, eu leio, gosto muito de história da televisão, né? Já li muita coisa sobre o passado, tenho interesse por isso, acho um assunto importante, é instrutivo e ao mesmo tempo bem fascinante na história da televisão brasileira. E frequentemente o nome do Jacinto é citado, né? Mas é sempre citado de um jeito de passagem, sabe? É sempre assim, quase como um aposto. Jacinto Figueira, um dos precursores do mundo cão, um dos primeiros apresentadores sensacionalistas, e a história segue adiante e se esquece do Jacinto. E eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, pô, o Jacinto é tão citado, mas é tão pouco conhecido, né? Sabe-se tão pouco sobre ele. E eu até já fiz essa observação antes. Se você der um Google sobre o Jacinto, né, na internet, com a missão, vou escrever o que eu sei sobre o Jacinto, você vai sair de lá com 2 páginas no máximo, sabe? Tem muito pouca informação. E ele foi uma figura relevante na televisão, para o bem ou para o mal, né? Foi um cara que foi líder de audiência, influenciou outros apresentadores, vários apresentadores citam abertamente ou não ele como referência. Então, eu achei que era um motivo de uma investigação. Por que esse cara, que é um cara que tem uma relevância na história da televisão, hoje ocupa quase um rodapé dessa história? Então, basicamente isso. Eu resolvi me interessei por isso e tentei entender por que isso aconteceu. E tem uma passagem, em vários momentos do livro você fala isso, e tem uma passagem específica que você cita o Gabriel Prioli, falando que a crítica tinha uma certa birra com o Jacinto. Não só ao criticá-lo, mas também ao ignorá-lo completamente. Há pouco você disse que Exatamente. um dos atuais críticos de TV do Brasil mais conhecido e foi buscar isso. Você vê uma relação aí de tentar resgatar essa história? Sim, então, exatamente. Eu acho assim, eu faço até considero que é um tributo ao Gabriel, que é um crítico de uma geração mais antiga que a minha, né? E que eu encontrei lendo as colunas dele do início dos anos 80, a preocupação de tentar entender o que era o Jacinto, né? Ao invés de ignorar, como a maioria dos críticos, ele claramente buscou se debruçar sobre o assunto e tentar ver o que significava aquilo, né? E aí, conversando com ele, ele ainda me contou que nos anos 60 ele assistia, os pais não queriam, eram contra ele ver aquilo, que era uma coisa muito violenta para uma criança. Mas é isso, de certa forma, é um resgate nesse sentido, sim. Quer dizer, não é um negócio para glorificar, né? Não é um negócio para, né, colocar num lugar sagrado, né? Mas é um resgate no sentido de falar, olha, existe essa história da televisão que a gente não pode botar embaixo do tapete. Isso também aconteceu na televisão brasileira, né? E isso nos ensina várias coisas também. Então, por isso, eu acho que é importante esse resgate. Perfeito. Tem uma situação que eu vejo muito na televisão norte-americana, que é olhar para ela como um produto a ser explorado. Então a televisão norte-americana faz documentários, faz reportagens, entende ela mesma como um assunto. Aqui no Brasil isso parece que ficou adormecido muito tempo. E agora a gente está vendo documentário do Balão Mágico, documentário da Xuxa, o seu livro, você já tinha escrito sobre o Silvio Santos, mas agora o livro sobre o Jacinto. Você acha que o Brasil está começando a olhar para a TV com um certo olhar historiográfico, assim, vamos dizer? Não sei se a palavra é historiográfica. Assim, claramente, eu acho que essa onda do streaming, né, a concorrência maior entre plataformas de streaming brasileiras ou estrangeiras atuando no Brasil, estimula uma busca por assuntos,
né? E um dos assuntos eu acho que é esse mesmo, que é um pouco a memória da televisão, porque ela oferece muitas possibilidades de narrativas, né? Séries de ficção, como houve a do Silvio Santos, séries documentais, como essa do que você citou, do Balão Mágico, e a da Xuxa, mas a da Xuxa só foi exibido um episódio. Ficção que você pode fazer, inspirada em histórias da TV, enfim. A TV brasileira é muito rica, né? O que a TV produziu nesses seus 73 anos, né? De 1950, né? Tem muita história sobretudo, os primórdios, os primeiros 20, 30 anos, são muito pouco documentados. Então, isso estimula também, você vai contar histórias que são pouco conhecidas, né? É o caso do Jacinto, né? Um cara que trabalhou muito, muito no início da televisão e tem pouquíssimos registros desse início dele. Então, eu acho que isso desperta uma curiosidade, sim, e acho legal que isso esteja ocorrendo. Espero que venham mais séries, mais documentários, mais programas valorizando a memória da televisão. E falando especificamente sobre o Jacinto, você cita que talvez o apresentador que mais tenha bebido da fonte dele atualmente seja o Ratinho. Mas ao mesmo tempo a gente vê uma série de figuras, inclusive de outras gerações, como o Bate e todos esses que estão no ar. O que eu queria entender com você você acha que o Mundo Cão que o Jacinto criou lá atrás, ele aumentou ou ele diminuiu na televisão? Não, sem dúvida aumentou. O Ratinho que eu cito é o Ratinho dos anos 90, né? Queria frisar isso. Quer dizer, que o Ratinho hoje faz um programa que é puro entretenimento, né? Às vezes até quase infantil. Mas o Ratinho, quando ele surgiu na década de 90, ele vinha da experiência de repórter do Alborguete, no Paraná, né? Aí é um ratinho que tem ali um pé realmente no Jacinto, um ratinho agressivo, né? Que traziam tinha uma agressividade no vídeo muito grande, cacetete na mão, né? Era uma coisa muito forte. Claramente aumentou o número de apresentadores desse tipo ao longo dos anos, né? E esses, digamos que a gente pode dizer que nasceram de alguma costela do Jacinto. O Ratinho foi um lá nos anos 90, você citou hoje o Bate, o Siqueira Júnior, né? Tem características que lembram o Jacinto. E... Agora, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, lendo o meu livro, que acham que o Jacinto é de uma era até mais romântica, entre aspas, assim, comparado com os de hoje, que tem um quê assim enfim, uma coisa até mais leve em alguns aspectos do que os apresentadores de hoje. Eu não sei, eu tenho dúvidas, mas às vezes sim, às vezes o negócio dele é mais um moralismo do que uma coisa violenta. Ele tem um negócio mais de querer defender umas ideias muito moralistas, posar de grande pai, né, grande professor, que talvez atenue um pouco o lado mais agressivo dele. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que aumentou, sim, né, depois dele. A cena de abertura do livro, você narra ele com algumas mulheres, onde ele dá tapa na cara das mulheres. Isso me lembrou muito, Maurício, esses vídeos que eventualmente acabam viralizando de emissoras que são, às vezes, emissoras locais, em que o repórter vai na porta da delegacia e acaba tendo um certo diálogo com os presos. Então talvez também tenha muito do Jacinto nessa televisão que não é de rede, né, que está escondida aí pelo Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou falando realmente de um universo muito específico, que é São Paulo, né? Que é o principal mercado do país, que tem até algum grau de, vamos chamar assim, de controle um pouquinho maior, né? Que evita, eu acho, que alguns absurdos apareçam. Mas eu acho que, sem dúvida, a chance de ter coisas piores do que essas que eu descrevo no meu livro em televisões locais é bem grande, sim. E uma coisa que eu queria até saber do seu trabalho como pesquisador. Tem muito registro do Jacinto, você coloca no livro a época que ele foi deputado estadual, né? Ele falava ter sido mais votado, mas foi o sétimo, né? Com 28 mil votos. E ele acaba tendo essa, vamos dizer, essa trajetória muito controversa de levar as pessoas para dentro da Assembleia. Foi fácil ter acesso a esse material? Esse material se perdeu com a ditadura ou você conseguiu ter um acesso fácil? Não, vídeo não tem, né? Dos anos 60 não tem. Tem foto, tem bastante foto, né? Tem muita matéria de jornal,
e tem muita gente que testemunhou, né? Então, eu também conversei, por exemplo, a atuação dele na Assembleia Legislativa, as filas para receber eleitores e distribuir donativos, dinheiro, ajuda e tal. Isso eu vi foto disso, tem até uma no livro que eu coloquei. Tem debate na Assembleia, porque tem deputado que reclama da bagunça que o Jacinto causava. Então, eu achei uma transcrição de um debate que esse assunto é tratado, né? Enfim, existe documentação, mas realmente vídeo não tem. E uma coisa que eu acho que ele sem querer inspirou outros apresentadores, recentemente aqui no Metrópolis, a gente entrevistou o João Kleber. E naturalmente a gente perguntou a ele se o teste de fidelidade era uma armação ou não. E é muito curioso porque a resposta que ele dá é muito parecida com o que as pessoas que trabalharam com Jacinto deram no livro, falando: não, não é armação, a gente pega uma história verídica e coloca alguns contornos de entretenimento. Então, assim, a inspiração dele passa até do jornalismo policial, vai por todo o entretenimento, né? Sem dúvida. Ele, eu não sei se é o primeiro, mas é quem realmente faz isso melhor, né? Que são essas produções de briga no estúdio, né? Se tornam lendárias dentro do programa dele, levar dois antagonistas ou dois grupos que se antagonizam, largar no meio do estúdio, ligar a câmera e ver a coisa degringolar em discussões, eventualmente brigas físicas. Esse é uma das partes mais saborosas do meu livro, justamente a descrição com muitos bons depoimentos sobre como que isso era feito, né? Como que essas situações eram encenadas. Acho que está muito... Enfim, eu não sou a pessoa certa para dizer isso, mas acho que isso acabou ficando bem documentado no livro, né? Essa parte. E eu queria unir nessa última pergunta, Maurício, o personagem Silvio Santos, que você já biografou, e o Jacinto, porque de uma forma curiosa, mesmo que eles não tenham sido amigos, a história deles se cruza. Então, tanto na rádio quanto depois no SBT. E é uma curiosidade isso, né? Como eles chegaram a trabalhar juntos na Globo. Eles trabalharam juntos na Globo, mas em horários de programa, em dias diferentes, sim. E é muito interessante realmente que o Silvio ajuda o Jacinto. O Silvio é uma figura importante na trajetória do Jacinto. Ele ajuda o Jacinto na década de 70, quando o Jacinto está sem emprego porque ele foi cassado, e arruma um emprego para ele na Rádio Record, que ele era dono, o Silvio, metade, 50% das ações. Depois, no SBT, duas vezes ele vai dar emprego para o Jacinto. Primeiro, ele recria o programa O Homem de Sapato Branco, né, em 1979. Primeiro passou na TVS, no Rio, e na Record, em São Paulo. Depois, quando vira SBT, fica o programa do SBT. E no início da década de 90, ele novamente chama o Jacinto para participar do Aqui Agora. Então, realmente, ele foi uma figura muito importante na vida do Jacinto. O Jacinto reconheceu isso em várias entrevistas. Ele dizia que não tinha do que se queixar do Silvio. Ele sempre tinha uma coisa a reclamar, porque ele queria ter continuado, queria ter aparecido mais. Mas, ele, de fato, eu acho que ele tinha uma consciência que o Silvio foi figura importante para ele. E enfim, essa confluência mostra, de fato, que o Silvio está muito sintonizado com o que é popular, né? Sempre esteve, né? Isso ajuda a entender também ele ter sempre o Jacinto no radar. Realmente uma figura onipresente na história da televisão, o Silvio, né? Então, é meio natural também que muita gente tenha cruzado o caminho dele. No caso do Jacinto, o Jacinto foi bem importante, sim. Perfeito. Maurício, brigadão por falar com a gente. O livro está muito legal, devorei ele rapidamente Ai, que bom, Pisco. e é um bom documento, né, para a história da nossa TV. Exatamente. Essa foi a intenção. Eu acho que tem aí é um capítulo, né? Não tem maiores ambições, mas é um capítulo que eu acho que era importante resgatar, até por esse aspecto que você também observou, quer dizer, de ter uma continuidade, né? Isso aí está presente, aberto em muitos, né, outros canais, outros apresentadores, de outras formas, né? Enfim, que bom que você tenha gostado.